Fala pessoal, aqui é o Alan Pissuti e hoje eu separei para a gente fazer um caso clínico junto. Só que antes de a gente fazer esse caso clínico, eu queria revisar com vocês sobre o Patient Note, que é a anamnese, mas em inglês, tá bom? Depois a gente vai coletar os dados juntos nessa anamnese de forma sistemática. Depois, por último, a gente vai fazer em forma de caso clínico mesmo, mas como se a gente fosse passar o caso para um preceptor, por exemplo, tá? Em forma de texto. E para finalizar, a gente faz uma questãozinha rápido com esse caso clínico, só para a gente tentar discutir um pouquinho sobre essa doença desse paciente, tá bom? Como se a gente estivesse resolvendo uma questão de prova, tá? Então a gente vai pegar o caso clínico e depois vai descobrir o que o paciente tem, juntos. Então vamos lá. Na Patient Notes a gente tem Identification, tá? Que seria Name, Gender and Age. Gender é o gênero, name, nome, age, idade. Tá? Muito importante para a gente saber quem que é o paciente realmente que a gente está falando. E não só por causa de confundir paciente, mas também porque tem muita doença, obviamente, que tem relação com a idade ou com o gênero do paciente. Então, a identification é muito importante. Depois a gente tem Chief Concern ou Chief Complaint. Antigamente era conhecido como Chief Complaint, mas hoje em dia estão tentando passar para Chief Concern, porque o complaint tem um pouquinho de ar pejorativo, né? De reclamação, de estar reclamando. Mas, enfim, Chief Complaint ou Chief Concern, que é o motivo que o paciente está procurando atendimento médico. Tá? The main reason the patient is going to the doctor. History of present illness, que é onde a gente coloca o detalhe do que o paciente está apresentando, tá? A conversa nossa com o paciente, toda a evolução de quando começou e tudo mais. Opa. Que seria a HDA, tá? A história da doença atual. History of present illness. A complete and detailed history of the reason the patient is going to the doctor. Past medical history, que são as HPP, né? História patológica pregressa, o que o paciente tem de doença ou já teve anteriormente de doença. Então, por exemplo, aqui, ó, esse aqui é a abreviação de Type 2 Diabetes, que é diabetes tipo 2. E esse daqui, Hypertension, hipertensão, essa é a abreviação, tá? Se você quer saber as abreviações, eu tenho um blog no meu site, onde eu falo sobre a maioria delas. E eu vou deixar inclusive um arquivo para download lá depois, dá uma olhadinha depois. Past surgical history. O paciente já teve alguma cirurgia antes? Any surgeries before? Colocaria aqui. Meds, que seriam as medications, as medicações que o paciente está tomando, né? The medication the patient is currently taking. Deve incluir a dosagem, frequência e se o paciente está aderindo ao tratamento citado. Allergies and reactions. Tanto a drugs, que são medicações, drogas, né? Or food, ou comida, alimentação, ou outras coisas, dermatite de contato, ou alguma coisa do tipo. Social history, que é a história social do paciente, tá? Ocupacional, os hábitos recreacionais do paciente, se o paciente fuma, se o paciente bebe, tá? Que são coisas que podem afetar também no diagnóstico do paciente ou o que o paciente está apresentando. Hábito sexual, sexual behavior, se está preso ou não, se ele estiver preso, estiver numa prisão, isso é importante. Tem algumas doenças que têm uma prevalência maior nas cadeias. Family history, que são as ocorrências passadas ou atuais dos membros das famílias, tá? Então, se mãe teve câncer de mama, se o pai é psiquiátrico, ou esse tipo de coisa, tá? Doenças relevantes na família. E existem muitas doenças que têm componente hereditário. Então, uma esferocitose hereditária, por exemplo, é hereditário. Então, é importante a gente saber se tem isso na família. Review of systems, que é a revisão dos sistemas. É uma forma de padronizar, assim, pra gente nunca esquecer de nenhuma coisa. Isso é mais importante, na verdade, quando a gente está aprendendo a coletar uma história. Depois, naturalmente, a gente acaba fazendo esse Review of Systems, naturalmente, durante a HDA, durante
HPI, né, que é History of Present Illness. A gente acaba fazendo perguntas que abrangem outros sistemas, que também possam incluir ou excluir alguma patologia, tá? Para ajudar no raciocínio clínico. Então, no começo é interessante sistematizar dessa forma aqui e incluir Review of Systems, que é uma revisão de todos os sistemas um a um, tá bom? Perguntando como é que tá a parte neurológica, como é que tá a parte dermatológica, enfim. Vamos então para um exemplo, colocando dessa forma aqui, tá? Identification, aqui tá os iniciais do paciente. Geralmente a gente tem, quando é caso clínico, para apresentar para muitos médicos ou para uma questão de prova, por exemplo, eles não colocam o nome por extenso para não expor nenhum paciente, né? Então, geralmente a gente vai encontrar as iniciais, mas no nosso prontuário sempre vai estar o nome completo do paciente. A idade do paciente, então 25 anos, female, queixa principal, chief complaint, shortness of breath, palpitations and fatigue. Então, falta de ar, palpitações e fadiga, tá? Cansaço, fadiga. History of present illness, 2-month history of fatigue, dyspnea and palpitations, gradual onset. Esse onset é início, tá? Mas início de uma doença, tá? Quando a pessoa pegou essa doença ou começou a ter essa doença. Então é de início gradual. Palpitações, dispneia e fadiga com 2 meses de evolução. Past medical history, depression, então o paciente tem depressão. Surgical history, none. Meds, o paciente usa sertralina. Esse Q24H significa every 24 hour, é assim que eles colocam em inglês, tá? Se fosse, por exemplo, a cada 6 horas, o paciente toma uma medicação de 6 em 6 horas, é Q6H, every 6 hours, tá bom? Assim que coloca. Então, sertraline every 24 hours. Allergies and reactions, essa abreviação aqui, NKDA, significa No Known Drug Allergies, tá? Então não tem nenhuma alergia conhecida. Social history, does not use alcohol, does not use tobacco, é tobacco em inglês, beleza? Não é tabaco, igual a gente fala aqui, porque em português é tabaco, óbvio. É tobacco, and she does not use illicit drugs. Importante sempre colocar isso aqui nas questões, tá? Sempre. Negar ou afirmar isso daqui. Nas questões não, nos casos clínicos. Family history, father has hypertension, no asthma, family history, no blood disorders in the family, none other relevant, mas nada relevante. Então, review of systems, eu coloquei aqui abreviadamente, só pra gente falar geralzão. Então, evacuation, regular, daily, no change in aspect, mesmo jeitinho sempre, evacuação. Não ganhou peso, did not gain weight, no changes in sleep pattern, não mudou o padrão de sono, sem perda sensorial, sem disúria, tá? Physical exam, então o paciente tem palidez, pallor, scleral icterus, que é icterícia escleral, né, esclera, jaundice, que na verdade jaundice é icterícia, tá? É equivalente à icterícia. Icterus é de origem, tem a mesma origem, obviamente, da icterícia, mas a gente não fala que o paciente tem icterus. O paciente tem scleral icterus, por exemplo, mas icterícia mesmo, o paciente tem icterícia é jaundice, tá? Essa palavra aqui, jaundice. O paciente está ictérico. The patient has jaundice. Tá? Splenomegaly, mais uma chave do paciente. Blood pressure, 120/70 mm of mercury, 120/70 de pressão. Respirations, 13 respirations per minute. Heart rate, 93 beats per minute. Ok? Labs, são os laboratórios, exames laboratoriais. Hematocrit, 22%. Consequentemente, vai ter uma hemoglobina de aproximadamente 7, um pouquinho. Leukocytes, 8,000. Platelets, 190,000. Total bilirubin, 6. Então a gente vê que o paciente tem uma anemia, hiperbilirrubinemia,
plaquetas normais, sem leucocitose, a custa de indireta, tá? Então, indirect bilirubin 4.8, BUN, blood urea nitrogen 10, serum creatinine 0.8, LDH 360, serum haptoglobin 30. Isso aqui é interessante, é importante a gente saber, tá? Reticulocyte count 7%. É importante a gente saber aqui, na verdade, quando que é baixa, tá? Não exatamente o que é. É interessante saber para poder entender. Mas a haptoglobina já a gente conversa, mas é importante a gente saber para o nosso dia a dia clínico. Então, reticulócito 7, direct Coombs test, positive. Então tem é positivo. Coombs. Então, como que a gente faria coletando esses dados assim? Como que a gente faria para passar o caso clínico? Só um segundinho aqui que deu probleminha aqui. Então vamos lá. Ah tá, outro achado aqui, ó. Peripheral blood smear. Esse peripheral blood smear é estregaço de sangue periférico, tá? Então foi achado spherocytes without central pallor. Então os esferócitos que são hemácias sem palidez central, tá? Essa é a definição, na verdade, de esferócitos. Como a gente vai montar esse caso, então? Bora lá pra botar junto essas duas telas aqui. Opa, isso. Como é que a gente vai montar isso? Em forma de texto. Aqui eu já copiei, antes adiantei já os exames, tá? Então vamos começar lá de cima. Coletando os dados do paciente. Então, como que a gente apresentaria esse caso clínico num rodízio, por exemplo? Ou, sei lá, a gente vai passar a evolução, vai ter que passar o caso para o preceptor. Né? Em inglês chama rounds. Ok, então, AMB is a 25-year-old female. She comes to the office. Office é consultório, tá? Então não é emergência, não é setor de emergência, ela vem pro consultório. With a history of 2 months of dyspnea. Eu tô colocando já em minhas palavras, né, essa shortness of breath. Dyspnea, palpitations and fatigue. That started gradually. Então, já pegando daqui e juntando esses dois. She has depression and takes sertraline once a day. She has no other medical problems and takes no medications. Só para excluir outras medicações e tudo mais. Ó, quando a gente fala isso, pode ou não ter relação com a doença, tá? Mas quando o paciente faz tratamento e usa medicação, é importante sempre a gente colocar no caso em questão. Então, se tem ou não a ver com a doença, que ela usa sertralina e tem depressão, ainda não sei.
mas eu estou colocando aqui de qualquer forma. É relevante, assim, se torna relevante apresentar esse dado para quem for receber esse dado conseguir juntar e julgar se é ou não, tem ou não a ver com o que o paciente está apresentando. Então tá, vamos em meds. She has no allergies. Nesse caso eu poderia deixar de lado porque o paciente não queixa de nenhuma rash, nenhuma coceira, nem nada assim, mas eu vou colocar, vou deixar bem completinho. Então assim, eu colocaria obrigatoriamente se o paciente tivesse alguma coisa que deixasse entender que talvez poderia ser alergia, e aí a gente excluiria. Por exemplo, se o paciente tivesse com uma rash ou com petequias, aí seria interessante colocar que o paciente tem ou não tem alergia, porque se você for passar o caso para alguém, esse preceptor vai falar: será que é alergia? Você perguntou? Você não perguntou se tem alergia? Então é uma coisa que tem relevância da gente colocar, tá? Nesse caso eu não acho que teria tanta relevância porque ninguém ia pensar em alergia, mas eu vou colocar, tá? Eu tô repetitivo já também. She has no known drug allergies. She does not use alcohol, tobacco, or illicit drugs. She has no family history of... Bom, é importante negar algumas aqui, sei lá, hypertension deu positivo. Realmente tem, tá? Colocaria aqui, pode pôr, eu não quero colocar agora porque eu acho que vai poluir muito aqui e não tem nenhuma relação, hipertensão com anemia, esse quadro de fraqueza, a princípio, tá? Então eu vou deixar de fora a hypertension. Mas, quando a gente fala falta de ar, talvez a gente tenha que excluir a asma, por exemplo. Ou então, sei lá, tá com fraqueza e, enfim, talvez história de anemia, então a gente teria que também, talvez, excluir a anemia. Tá? Existem alguns tipos, que nem eu falei mais cedo, esferocitose hereditária. Então a gente até viu nos exames que tem ali falando de esferocitose, esferócito. Então seria interessante excluir problemas, blood disorders in the family, tá bom? Então, she has no family history of asthma or blood disorders. Então, essa paciente não tem family history of blood disorders. O restante aqui, como está tudo normal, eu não vou colocar não, tá? Mas a gente poderia colocar, mas não vou colocar para deixar um pouquinho mais enxuto. Beleza, então eu acredito que agora foi. Vou colocar porque às vezes pensa em tireoide também, questão de cansaço. Então, she did not gain any weight or had changes in sleep pattern or... tá bom. Tá bom. On examination, the patient has pallor, scleral icterus, mild jaundice, mild é moderada, tá? Então eu enfeitei um pouquinho aqui, mild jaundice, and splenomegaly. Her blood pressure is 120/70 millimeters of mercury. Respirations are 13 per minute. Heart rate is 93 beats per minute. Então agora a gente já tem os labs. Então de novo, hematócrito 22, leucócitos, leukocytes 8.000, normal. Hemoglobina, o paciente tem uma anemia, tá? Cerca de 7 ponto alguma coisa, 7.1, vou botar. Plaquetas estão normais. Então aqui, opa. Bilirrubina indireta 4.8, está aumentado. Vamos colocar o que tem de alteração aqui. De algo que é interessante para a gente saber. Um pouquinho elevado, um pouquinho reduzido,
Cum's positivo. Spherocytes without central pallor. Interessante também. Plaquetas estão normais. Tá. Vamos ver do começo aqui, tá? Fui pensando na frente ali, mas vamos ver do começo então. A and B. Deixa eu beber uma água para falar que eu tô falando muito. So, A&B is a 25-year-old female. She comes to the office with a history of 2 months of dyspnea, palpitations and fatigue that started gradually. Então, A&B é uma 25-year-old female, uma mulher de 25 anos, vem para o consultório com uma história de 2 meses de dispneia, palpitações e fadiga. Início gradual, beleza. She has depression and takes sertraline once a day. Okay, she has no other medical problems and takes no medications. She has no known drug allergies. She does not use alcohol, tobacco or illicit drugs. Então a paciente tem depressão, toma sertralina, não tem nem mais um outro problema de saúde, não toma mais nenhuma outra medicação. Não tem nenhuma alergia. She has no known drug allergies. She does not use tobacco, alcohol. Não usa álcool, droga, não fuma, não bebe, não usa nada. She has no family history of asthma or blood disorders. Então, no family history. She did not gain any weight or had changes in sleep pattern. Sem mudança de sono ou de peso. On examination, the patient has pallor, sclerolicterus, mild jaundice and splenomegaly. Então esses são os achados no exame físico. Pressão normal, respiração normal, heartbeat normal. Então, paciente, 2 meses de evolução. Então, a mulher jovem, 2 meses de evolução, dispneia, palpitação e fadiga. E sem outros problemas. Sem ganho de peso, não tem história, no family history de asma, tá. Então vamos ver, uma mulher jovem, palpitação, dispneia e fadiga, com anemia ao exame, a gente começa a pensar em anemia, né, como causa disso tudo. E que tipo de anemia será que esse paciente tem? Será que é, sei lá, por que será que é essa anemia? O que mais que a gente tem, aliás, de detalhe quanto a isso? A gente tem aqui uma hiperbilirrubinemia a custas de bilirrubina indireta, 4,8 aqui. Então, se o paciente tem anemia e tem icterícia, provavelmente é uma anemia hemolítica, certo? O paciente tem plaquetas normais, então algumas coisas a gente já pode excluir, como CIVD, por exemplo. CIVD era para estar, além de estar com sangramento e tudo mais, não é uma causa de anemia, tá? Nesse caso aqui, porque a plaqueta dela está normal, não teve consumo. Tem uma aptoglobina de 30, tá? O valor é de 50 a cerca de 200, então está reduzido, mas não está tão reduzido. Por quê? Porque existem, quando tem uma hemólise muito grande, principalmente intravascular, ela pode ter ligação da hemoglobina com a aptoglobina, e isso é cleared by the liver. Isso é metabolizado pelo fígado. Então, a aptoglobina, quando é intravascular, uma causa intravascular de hemólise, fica muito baixa a ponto de ficar indetectável, tá? Então, tá baixo nesse caso aqui, mas não tá indetectável. Então, baixo, mais ou menos baixo, tá? 30. Reticulócito tá 7%, tá? Tentando produzir ali mais células. E Cum's positivo. Tem esferócitos sem palidez central, mas essa é a definição de esferócitos, tá? Então, tem esferócitos também no sangue periférico.
baseado nesses achados, o que a gente tem? A gente tem uma paciente anêmica, provavelmente por anemia hemolítica. Qual que é o diagnóstico? Vamos lá. Primeiro a gente tem aqui algumas opções, tá? Eu deixei várias opções aqui. Hereditary spherocytosis, G6PD deficiency, autoimmune hemolytic anemia, sickle cell anemia, paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, thrombotic thrombocytopenia purpura, ABO incompatibility, disseminated intravascular coagulation. Dessas opções, qual que é? De cara, a gente já poderia escolher, mas eu queria discutir com vocês antes. A gente tem dois tipos de... Vamos colocar primeiro aqui os achados que a gente tem aqui, né? Não, aliás, deixa eu sublinhar, porque eu já falei um pouquinho disso. Então, o paciente tem esplenomegalia, icterícia, anemia... Tá. Vamos, então, para os tipos de anemia hemolítica. Então, a gente já definiu, ela tem anemia hemolítica. Qual tipo será que vai ser? A gente tem intravascular, hemólise intravascular, e tem hemólise extravascular, de anemia hemolítica, tá? Que eu estava falando. Então, as hemólises intravascular, quando que ela ocorre? Quando tem uma damage importante. Damage é dano. Tem um dano importante na RBC structure. RBC, red blood cells. Então, significant RBC structural damage within the intravascular space. Então, dentro dos vasos tem alguma coisa que causa um dano importante na membrana da célula, tá? Da célula vermelha, da red blood cells, das hemácias. Isso e assim que ocorre. Quando acontece isso dentro do vaso, por exemplo, por que a hepatoglobina cai bastante? A hemoglobina junta, binds with heptoglobin, e por isso baixa bastante. Então, na intravascular, o nível é indetectável, tá? Então, aqui a gente tem 30, provavelmente não é intravascular esse tipo de hemólise, então isso já ajuda a gente a filtrar alguns diagnósticos. Tá, então, causas de hemólise intravascular. Reações transfusionais, então o paciente fez uma reação com algum sangue que não deu compatibilidade, né? Pode causar uma hemólise intravascular. Infecções, como a malária, por exemplo. Hemoglobinúria noturna paroxística, isso também é o tipo de hemólise que acontece dentro dos vasos. Microangiopathic hemolytic anemia, como CIVD, tá? Disseminated intravascular coagulation. Outra causa também intravascular, que na verdade, não sei se encaixaria aqui não, mas outra causa também seria mechanical damage. Por exemplo, o paciente tem uma prótese valvar, então as hemácias ficam ali batendo, uma prótese metálica, fica batendo ali e fica causando hemólise intravascular, então é outro tipo, tá bom? Os achados que a gente tem seria uma haptoglobina muito reduzida, às vezes indetectável, ambas as hemólises aumenta bilirrubina indireta, tá? E nesse caso vai ter um aumento importante, como tá ali no vaso, diretamente já vai sair, extravasar tudo, vai ter um aumento importante do LDH, tá? Não é tão significante, aliás, é muito significante, diferente do extravascular, que aumenta mais pouquinho. Esses são os principais achados. É difícil ficar falando em português lendo em inglês assim, por isso que é bom pensar em inglês, né? Extravascular hemolysis. As hemácias são destruídas por fagócitos no sistema retículo-endotelial, que seria spleen and lymph nodes, baço e os linfonodos, tá? Então não é no sangue, dentro do vaso, é dentro do sistema retículo-endotelial. Alguns exemplos aqui. Sickle cell disease, assim como é conhecido a anemia falciforme, tá? Sickle cell disease. Talassemia é outra causa extravascular.
problemas de membrana, como a esferocitose hereditária, G6PD deficiency, que é deficiência de glicose 6-fosfatase. Tá, então são algumas causas. Outra causa é autoimune. Autoimmune hemolytic anemia. Nesse caso daqui, a gente tem algumas pistas de que é, no exame físico já começa a ter umas pistas de que é extravascular, né? Tem aumento tem uma esplenomegalia, tem aumento do baço. Então a gente já tem uma pista que seria extravascular, porque o baço está aumentado, tem um hiperesplanismo que é o que está matando todas aquelas células, é extravascular. Cum's deu positivo. Umas opções que a gente tem aqui: esferocitose hereditária, uma causa possível. Deficiência de G6PD. G6PD, como eu coloquei aqui mais cedo, até é extravascular, mas tem associação com o uso de medicações, por exemplo, como sulfa, antimaláricos, tá? Então nada menciona aqui no caso, então a gente não está pensando nisso por enquanto. Anemia hemolítica autoimune, pode ser também extravascular, é uma mulher jovem, doença autoimune, faz muito sentido, pode ser. Anemia falciforme, não tem muita coisa aqui que faça a gente pensar nisso, tá? Para a gente começar a pensar nisso, a gente estaria explícito que a paciente é uma paciente negra, crises de dor desde a infância e tudo mais, não tem isso, e também não foi o que foi achado no esfregaço periférico, então não é anemia falciforme. Não tem nada a ver não menciona nada com hemoglobinúria, não fez transfusão, não está falando nada de transfusão sanguínea, até porque esse aqui também seria intravascular. CIVD também não é, porque também é intravascular. Então a gente na verdade acaba ficando com essas duas opções aqui. Anemia hemolítica autoimune, autoimmune hemolytic anemia e esferocitose hereditária. Tá? Por que eu falei lá na frente que é importante que esse dado aqui era importante, questão de ser aqui, ó, no family history of blood disorders, porque é uma coisa que fala a favor, aliás, fala contra esferocitose hereditária, porque é hereditário, geralmente tem na família, tá? Outra coisa é que na esferocitose hereditária o Cum's é negativo. No caso da autoimmune hemolytic anemia, o Cum's geralmente é positivo. Então, e também causa uma esferocitose. Então, uma esferocitose com Cum's positivo, sem história familiar de esferocitose, a gente vai pensar mais em autoimune, tá? Porque se tivesse negativo aqui, talvez a gente até realmente, mesmo sem história familiar, às vezes passou batido, ou enfim, tá? Mas tá positivo, então isso aqui não vai ser hereditário, não vai ser a esferocitose hereditária. A nossa resposta que a gente vai ficar vai ser C, autoimmune hemolytic anemia, tá bom? Eu fui um pouquinho mais a fundo porque eu quis discutir também não só a parte do inglês, mas a parte da doença, tá? E se vocês acharam legal a gente falar também da doença, comenta aí que eu vou fazer mais falando assim. Senão a gente faz mais casos clínicos, discutindo menos a doença, tentando só resolver ali o basicão e focando mais na parte do inglês, na parte do texto, tá? E espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, que eu faço questão de responder. E se vocês tiverem dicas, aliás, dicas também, mas se vocês tiverem sugestões de temas pra gente fazer, de algum caso clínico específico, algum tema de caso clínico, se vocês quiserem que a gente faça algum caso clínico de cardio específico, pode mandar aqui nos comentários também, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, compartilhe com algum amigo se você achar que seu amigo pode gostar desse tipo de conteúdo também.
E aqui eu vou estar colocando dois tipos de conteúdo, um pouco mais aprofundado e um pouquinho mais para quem ainda está aprendendo inglês ou para quem está aprendendo ainda inglês médico, porque saber inglês não é a mesma coisa de saber inglês médico, tá? E é isso, me segue lá no Instagram, Alan Pissuti é o meu pessoal, mas pode seguir lá também, e Inglês para Médicos, do jeitinho que está escrito aqui, tá bom? Um abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Peace!